mas já tem alguma coisa encaminhada, senhores. É por aí ou não? Boa noite para vocês. Brailer, vou começar com você hoje, tudo bem? Boa noite, Dani. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. O Vasco hoje pode agradecer pelo placar que saiu de campo. O cenário ideal para o Vasco seria tentar, pelo menos, reverter a vantagem, sair com uma vitória e ter tranquilidade para o segundo jogo, mas pelo que fez em campo, merecia uma derrota estrondosa, porque principalmente no primeiro tempo, deu muitos espaços, Nova Iguaçu jogou melhor, então o Vasco sai no lucro com o empate, pelo que jogou, pela quantidade de chances que ofereceu ao Nova Iguaçu. Nova Iguaçu terminou com 26 finalizações. A gente precisa fazer essa ressalva, o bom trabalho do Nova Iguaçu, treinado pelo Carlos Vitor, grande campanha no Campeonato Carioca, mas para o Vasco, principalmente depois de tudo que sofreu contra o Água Santa, é um jogo a se lamentar. Para mim, o pior jogo do Vasco no ano, a gente pode... Contra o Água Santa ainda teve produtividade, marcou um gol rodando a bola, teve calma em alguns momentos de construção. Hoje, isso não aconteceu. Foi um Vasco que jogou muito na base de bola aérea, até pela formação com Cleiton estreando, uma formação com 2 centroavantes que acabou não funcionando também. Então, hoje é um jogo para o Ramon, para o Emiliano Dias refletirem e realmente mudarem a rota, porque pelo que o Vasco apresentou, mexidas no segundo tempo, era para ter perdido o jogo e por uma boa diferença. O Nova Iguaçu fez por merecer uma vitória e o Vasco sai no lucro com o empate. Prof, quero ouvir seu destaque para a gente entrar aqui nos debates. O Brailer já me acendeu uma luz na comparação com o jogo passado. Acho que é válida, mas quero ouvir os destaques de vocês antes. Tudo bem, prof? Tudo bem, Dani, companheiros. Boa noite, uma saudação especial para você que é vascaíno e para você também que é São Paulino. Porque hoje vocês viram o preto do olho de Deus. Como diria Luiz Fernando Veríssimo numa crônica que eu nunca esqueci. Eu não conhecia Esses torcedores, você imagina, você vê o preto do olho de Deus, que você fica próximo, mas quis o destino e os deuses do futebol, que tanto o São Paulo e São Paulo estivesse classificado, e o Vasco tivesse passado pelo que talvez tenha sido o pior momento nessa disputa com o Nova Iguaçu. Porque o Vasco já entra com a desvantagem, uma derrota por 1 gol forçaria o time a buscar a vantagem por 2. Sim. E esse empate, eu não vou dizer que caiu do céu, porque a partir dos 25 do segundo tempo, houve pelo menos trocação. O Payet faz uma jogada fantástica dentro da área, o goleiro Fabrício faz uma das defesas mais impressionantes que eu já vi nos últimos tempos, mas claro, o Nova Iguaçu foi muito melhor. Ou seja, foi 1-1 para o Vasco. E quando o Brailer estava falando sobre pensar, falei, ué, mas o jogo para pensar já não teria sido aquele contra o Água Santa? O Vasco não repetiu muitos erros, inclusive o espaço que dá no meio do campo, independentemente do adversário. Todo adversário do Vasco tem muito espaço naquele meio campo. Sim. E continua tendo, mesmo quando você muda nomes. Hoje, o Pelado, o Ramon, mudou o meio campo no intervalo e a coisa continua a mesma. Eu acho que é isso o principal ponto para o Vasco pensar. O Emiliano Dias daqui a pouco vai para a entrevista coletiva, você acompanhar ao vivo aqui no Linha de Passe. Eu estou curiosa para ouvir a banda de cá, do Linha, Léo, Mário, Marra. Ele já não tinha ficado satisfeito contra o Água Santa, né? É que o espaço entre pensar o jogo e modificar o que precisa melhorar, ele nem sempre é dado no futebol. Dani, boa noite companheiros, boa noite fã de esportes. O Brailer falou 26, Brailer, finalizações? 26. Contra a Água Santa foram 15. São 41 finalizações contra a Água Santa e Nova Iguaçu. Isso é inaceitável, né? Para um time de Série A, numa situação como essas, é muita coisa. E o fato de ter levado 4 gols apenas nesses 2 jogos, né? Hoje ele poderia perfeitamente ter levado os mesmos 3 que levou do Água Santa, ou mais, porque não só o Léo Jardim estava em noite inspirada, como a trave também ajudou bastante. Então, conte-se com o resultado como ótimo. Se você perguntasse antes, né, se seria um resultado ótimo, certamente não. Mas pós-jogo você tem que considerar sim que é ótimo, porque o Vasco poderia ter saído hoje à beira de uma eliminação aqui na semifinal. O que me chama a atenção, o professor falou em espaços. Você olha no primeiro tempo, o esquema do Vasco parecia um 5-0-5, né? Porque as 3 figuras do meio-campo muito distantes da linha de defesa, os alas muito baixos e aquela zona entre defesa e meio-campo praticamente tomada pelos jogadores do Nova Iguaçu. No segundo tempo, ele só corrige depois
das mudanças da entrada dos Força, quando ele tira o Léo, quando ele muda, inclusive, posicionamento de alguns jogadores dentro do campo. Mas eu acho que o sinal de alerta que deveria ter sido ligado contra a Água Santa não funcionou. Agora, se não acordar depois disso, talvez para o segundo jogo seja tarde. Então, acho que é o caso, sim, de pensar em mudanças. E aí, Marrinha, boa noite para você. Quero te ouvir também sobre esse jogo entre Vasco e Nova Iguaçu. Lembrando que o empate é do Nova Iguaçu, que se classificou em segundo na primeira fase do Campeonato Carioca, né? Dani, prazer estar com você, Léo, professor Celso Zelt, Breiler e aos fãs do esporte. Para não ficar repetindo tudo que nós falamos aqui já, tem um outro ponto que eu quero te convidar a pensar, fã do esporte. O Vasco teve um comportamento muito bom contra o Fluminense, contra o Botafogo, contra o Flamengo. Ele não perdeu esses jogos. Jogou melhor Isso. os 3 jogos. E porque o Vasco teve a semana que teve, que poderia ter perdido para o Água Santa, eu nem aceito que o primeiro tempo foi de controle total, não. Logo depois que fez o gol, quase tomou o primeiro gol, inclusive. Eu não acho que foi esse primor, como algumas pessoas falaram, do primeiro tempo do jogo do meio de semana. E hoje era para ter perdido o jogo também. A descobrir o espaço entre estamos conseguindo ter bons desempenhos defensivos contra times que nos questionam e poderíamos ter até vencido em 1 ou 2 bolas que chegamos ao ataque. E como eu vou conseguir ser forte contra times que jogam, às vezes, em linha mais baixa? Eu acho que é isso que está passando na cabeça do Ramon e do Emiliano. O problema todo em algum momento no jogo hoje, talvez tentando encontrar o equilíbrio, o Vasco deixou o jogo muito, muito, muito sem controle. Muito aberto. Então, tá bom, você está querendo me atacar. Eu vou te atacar também. Eu vou fazer exatamente o que você quer. Vou deixar o jogo aberto. Eu entendo que é um momento de recomposição de time, o meio-campo é completamente diferente e tal, o ataque é diferente. Mas, Dani, vai ter que achar rápido. Sim. Porque senão começa a trabalhar com pressão. Quer dizer, a pressão já existe. Foi vaiado hoje na saída para o intervalo. E isso a gente sabe que é chato. Isso não é bom. Vai ter que achar rapidamente o equilíbrio entre jogar bem contra quem me questiona, quem está disputando títulos e quem está aqui só para especular. Dani, e você citou as vaias, né? Com razão do torcedor, porque pela atuação do time... Mas no intervalo? No final também vaiaram, mas no intervalo... Não, mas o torcedor até tentou não deixar o clima do jogo interferir. Havia uma tensão, mas não houve protesto. Até alguns jogadores que a torcida pega no pé, como o Zé Gabriel, que mais uma vez não foi bem, o torcedor evitou, mas protestou porque o time não respondeu em momento algum. A mobilização da torcida, 60 mil torcedores no Maracanã... o que o torcedor do Vasco abraçou no meio da semana na Copa do Brasil em São Januário, e o time não conseguiu retribuir. Tanto é que a torcida só acende aos 35 do segundo tempo, quando o Vasco marca o gol de empate. E como marcou? Bola na área, de uma forma até parecida como foi contra o Água Santa, o Piton fazendo o papel de surpresa como centroavante novamente. Então o Vasco decepcionou muito no jogo de hoje. Então é compreensível também a manifestação do torcedor. É compreensível o torcedor que olha para o confronto, enxerga o Vasco favorito pela grandeza, não pelo que foi o campeonato, mas a gente precisa pontuar. De um lado, uma boa equipe do Nova Iguaçu, a gente precisa repetir, bater nessa tecla, porque não foi acidental a passagem do Nova Iguaçu. Só uma derrota em todo o campeonato? Não, A campanha inteira do Nova Iguaçu é muito interessante, né? Não é esse jogo. E o jogo que o Nova Iguaçu desenvolve, né? Contra os grandes, o Nova Iguaçu fez bons jogos. Eu acho que a questão da vaia no intervalo é que o intervalo vem na sequência de uma blitz de 10 minutos do Nova Iguaçu. Então, dos 35 para frente... É um desabafo, né? Se não é o Léo Jardim, se não é a trave em 2 oportunidades, o Vasco tinha virado o jogo com a classificação tendo ido já para o espaço. Não, o Nova Iguaçu finalizou mais, teve mais chances claras, 8 finalizações no gol do Léo Jardim. Então, isso é impactante para o torcedor. Ver a equipe sendo dominada dessa maneira, depois de tudo que sofreu no meio da semana, então esperava-se uma outra postura do Vasco. E o Vasco hoje tem um dilema, que é aí pontuada a qualidade do adversário, que é a forma como o Ramon Dias enxerga e mobilizou esse time desde o ano passado, que exigia desse time sempre jogar no limite. Então, quando o time não consegue render dessa maneira, no seu 100% ou até mais, o time dá espaço, o time é frágil na defesa, e é natural que
nenhum time vai conseguir jogar dessa forma, com mobilização 100% em todos os jogos. Vai ter baixa, vai ter oscilação, mas quando esse time e essa forma de jogar oscila, o Vasco sofre demais, porque precisa de para ter pegada no meio-campo, precisa do Zé Gabriel numa intensidade máxima. E hoje, assim como o Galdames, os dois estavam numa rotação baixa. E o Zé Gabriel só se justifica como titular se tiver essa pegada. E hoje, como não teve, assim como o Água Santa, é preciso repensar também a função dele. Tanto é que entra o Esforça, Matheus Carvalho no segundo tempo, até melhora um pouco, muito mais na base da disposição do que da organização. O Galdames é um jogador interessante, um jogador que pisa na área, tem qualidade técnica, mas não marca. Um jogador que dá muito espaço e sobrecarrega o primeiro volante. Então, fosse o Esforça titular, também teria dificuldade de marcar por ali. E para jogar, para ter variação, o que o Ramon Dias fez? Usou 3 zagueiros e esses 3 zagueiros, eventualmente, tendo liberdade para apoiar. O Léo aparece muito pelo lado esquerdo, o João Vitor, muitas vezes, aparece como um ponta. Mas quando esse tipo de jogada é anulado pelo adversário, e o técnico do Nova Iguaçu, o Carlos Vitor, teve essa leitura também para não deixar os zagueiros do Vasco subirem, nem mesmo os laterais. Então o Léo destacou os laterais baixos, porque o Nova Iguaçu colocou 2 pontas ali e às vezes até dobrando, os laterais subindo muito e anulou esse tipo de ação do Vasco. Qual seria a solução? A resposta a isso: ter um time com 2 pontas. 2 pontas velozes, que abrem o campo. Você tem o Payet articulando, como foi no final do segundo tempo, ele pegando mais na bola. Mas o Vasco hoje não tem 2 pontas confiáveis. O Adson não é e nunca foi um ponta. O Adson, para mim, é um meio-campista. Ele chegou a jogar assim no Corinthians, mas não era efetivamente o que ele fazia de não melhor. As queixas eram as mesmas reclamações que vieram pro Vasco. E não é a dele. Os outros jogadores não são confiáveis. David, Rossi, Serginho, são caras que não passam confiança, a ponto do Cleiton, que acabou de chegar e que não é ponta, que é um centroavante. O Cleiton, quem acompanhou no Vila Nova, até na passagem que ele teve pelo Coritiba, em Portugal também, o Cleiton sempre foi um centroavante. Ele chega para disputar com o Verratti e já vai para jogar como segundo atacante, porque faltam essas opções confiáveis no ataque para o Ramon Dias ter a opção de variação, e hoje vive esse dilema. A escalação dele é uma declaração de eu preciso ser ajudado. Então, aí eu fico pensando ele já chega e assim, joga. na temporada passada, a gente falava muito da necessidade de reforços para esse Vasco. O Vasco contratou, não estou dizendo aqui que supriu o problema em todas as áreas, o Brilhar acaba de dar um exemplo perfeito assim, de como precisaria de pontos de velocidade confiáveis, e não tem ainda. Mas com o que ele tem ali na mão, não dá para pensar em se defender com mais consistência e achar espaços de outra maneira? Então, aí tem jogos e jogos, né? Isso que é interessante pensar. O Marra destacou isso. Em jogos em que o Vasco for talvez obrigado pelo seu adversário a ser mais compacto, né? A diminuir o campo e a ser mais combativo, talvez isso seja algo que... exagero meu para você continuar, Léo, dizer que o Vasco, então, hoje tem um time para ser atacado? De preferência não ser sufocado, mas acho que pela característica que tem, é um time que quando ele consegue estar mais próximo, marcando mais próximo. Por exemplo, olha quantas vezes, a gente está vendo os melhores momentos, quantas vezes o jogador do Nova Iguaçu recebe e ele tem a plena visão do gol. Né? Quer dizer, ele não tá com um combatezinho ali, ou no mínimo uma sombra, ele recebe e ele chuta por quê? Porque ele tem campo para chutar. Então é claro que você precisa de novas possibilidades para dar um destaque positivo dos últimos jogos. A qualidade do Esforça, você percebe que é diferente, que acho que é um jogador que daqui a pouco vai conseguir mais espaço. Mas de resto, assim, acho que quando você fala em qualificar o elenco, não é para colocar na primeira prateleira, embora já tenha melhorado. Né? Mas acho que tem 2 leituras, né, Léo? Eu acho que o time melhorou, o elenco não. O elenco é desequilibrado. Essa questão da falta dos caras pelo lado, a questão da volância, é curioso, a gente fala tanto do meio-campo e realmente o meio-campo deixa todo mundo bailar ali, todo jogo. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Cenário aqui, não tô em casa, né? Então tô bem diferente aqui, né, pessoal? Mas a gente tá aqui para fazer esse reactzinho aí com vocês. Espantado aí com o Vasco, sinceramente. Bem estranho, né? Bem estranho mesmo o Vasco nesses últimos 2 jogos. De fato, é um time que tem uma derrota no ano, até o momento, né?
E é justamente para esse time do Novo Iguaçu, a tal Laranja Mecânica do Rio de Janeiro, né? Só que o jogo de hoje foi bem assustador, né, pessoal? Bem maluco mesmo. O Vasco poderia ter feito os gols que bateu na trave? Poderia, mas o Novo Iguaçu também, né? Foram duas bolas na trave para cada lado. Na verdade, o Novo Iguaçu foi três, uma deu consequência ao gol. Só que o que a zaga do Vasco está fazendo, tá parecendo, sinceramente, essa zaga do Vasco está parecendo zaga de uma portuguesa, de time de Série C, Série D. Tá, pessoal? A realidade dessa zaga nesses últimos dois jogos, tanto é que enfrentaram times de série D, B, né? Não sei se é Série B ou Série D, esses dois times aí. E o Vasco teve problemas seríssimos com esses dois times. Essa zaga aí, não sei o que está acontecendo nesses jogos. Parece que o Vasco não consegue jogar contra times menores. A concentração do Vasco fica outra, fica diferente. Os caras não colocam muita fé no outro time. Não sei o que acontece, né? O negócio é que o Vasco deu 22 chutes no gol, né? 22 chutes a gol, deu. Mas jogando com o seu mando, Maracanã lotado de vascaíno, o Vasco sofreu 28 chutes. Era para o Novo Iguaçu estar sofrendo uma pressão gigantesca, não ver a cor da bola, né? O Vasco teve um pouco mais de posse de bola, 59. Chutes no alvo, 8 do Vasco, 13 do Novo Iguaçu. Eu acho que o Novo Iguaçu teve essa quantidade absurda de chutes, porque o mental também dos jogadores do Vasco, vendo que não fazia o gol, que a bola não entrava, né? Acabou abrindo muito espaço, mas não pode se desorganizar a esse ponto, né, gente? Não dá para ter uma desorganização absurda, que se os caras tivessem um pouquinho mais de talento, o Vasco teria tomado aí tranquilamente uns 4, 5 gols desse time do Novo Iguaçu e já sair logo do primeiro jogo eliminado, né? Se é um time, sei lá, um Flamengo, um Fluminense, a probabilidade do Vasco sair eliminado seria grande caso ele fizesse esse tipo de coisa. Eu acredito que não faria, né? Isso que eu não consigo entender. Por que que com o Novo Iguaçu faz e com os outros times não faz? Tem que ter uma consistência independente do time que está jogando. O Palmeiras, independente do time que ele joga, ele não tá nem aí, ele vai fazer o jogo dele, independente de pode ser time de Série C, ele vai fazer o jogo dele. Se der para ele golear, ele goleia. Se não der, ele vai fazer 1, 2 a 0 e matar o jogo. O Vasco precisa fazer isso, né? Olha, é contra o Flamengo, vamos jogar de um jeito. É contra o Novo Iguaçu, vamos jogar do mesmo jeito. Não falo com defensivamente, né? Falo defensivamente. Tem que ter um sistema defensivo que funcione contra todos os times. Não dá para funcionar apenas com Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras e quando pegar um Juventude, um Bahia, o Vasco ir lá e tomar 4, 5 gols desse time. Aí é muita sacanagem, né, galera? Então esse jogo deixou sim o torcedor assustado, porque o Campeonato Brasileiro já vai começar. E querendo ou não, gente, é o Novo Iguaçu, né? É um time que também só tem uma derrota no ano, e é pro Fluminense. Sim, é um time bom, né? Mas não é só pelo Novo Iguaçu, é pelo Água Santa também, né? Não é só o Novo Iguaçu, tem também o Água Santa, onde o Vasco cedeu muita oportunidade. Por um fio de cabelo, o Vasco não foi eliminado pelo Água Santa. Vamos ver como vai ser esse próximo jogo, na onde que vai ser, né? Pode ser que o Novo Iguaçu, se eu fosse o Novo Iguaçu, eu tentaria também o Maracanã. É óbvio que só irá torcedor do Vasco, mas eu tentaria para pegar o dinheiro, né? Pode ser que eles façam isso aí para tentar pegar a grana, pode cobrar até um valor maior no ingresso. É um time que tem uma renda baixa, né?
e se eles conseguem fazer o jogo com o mando deles, mas com a torcida do Vasco, o jogo vai acabar sendo do mando do Vasco, consegue ter uma arrecadação até legal se eles cobrarem o valor a mais aí, pegar aí umas 3 milhas para o Novo Iguaçu, 2, 3 milhas para o orçamento deles, faz uma diferença brutal se brincar aí o orçamento anual, né? Não sei também, deve ser o orçamento anual deles. Então o Vasco ainda tem totais chances de se classificar, porque vai ter a torcida maior ao seu favor, né? O jogo é fora, mas o mando de campo é do Novo Iguaçu, mas a torcida que vai estar em campo, vai estar na arquibancada, e a torcida do Vasco não acredito que o Novo Iguaçu vai tentar vencer aí o Campeonato Carioca desse jeito, sem pegar essa grana, deixar passar essa grana da torcida, né? Já dia 13, hoje é dia 10, dia 13, um mês e pouquinho, né? Já tem o início do Campeonato Brasileiro. Mas a gente vai ter aqui também, depois dessas semifinais, a final e vai ter mais jogos da Copa do Brasil, né? O primeiro jogo da Copa do Brasil, que é o primeiro jogo. Esse próximo aí vai ser fora e em casa. Aí já vai ter um respiro maior, né, pessoal? Fico por aqui, galera. Não saia sem deixar o seu like, seu comentário, o que vocês acharam desse jogo e o que acharam desse Vasco aí, que tá dando uma assustadinha aí no torcedor novamente.